Em 1305, um homem foi arrastado pelas ruas de Londres amarrado a um cavalo, depois enforcado, mas não até a morte, depois eviscerado vivo, as entranhas queimadas à sua frente, depois decapitado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram enviadas para as 4 esquinas do reino, como um aviso escrito em carne. O seu crime? Ter lutado pela liberdade do seu povo. O seu nome era William Wallace, e o que a história não costuma contar é que a morte dele não era uma punição, era uma encenação. Bem-vindo ao Crônicas Esquecidas. Número 10. A decapitação. O privilégio sangrento. Vamos começar com um método que a Idade Média considerava clemente. A decapitação. Sim. Ter a cabeça separada do corpo era, no mundo medieval, um privilégio, reservada à nobreza, à cavalaria, aos que tinham sangue que o reino julgava digno de um fim rápido. Uma espada afiada nas mãos, certas prometia um único golpe. Um segundo de dor, e então o silêncio. Mas, nas mãos certas, era a parte complicada. Executores incompetentes levavam 3, 4, 5 golpes. A multidão via, a multidão julgava, e o condenado sentia cada um. Em 1587, Maria Rainha dos Escoceses precisou de 3 golpes para perder a cabeça. E mesmo assim o executor teve de cortar o tendão final com uma faca. Isso era o método considerado misericordioso. O resto desta lista não tem misericórdia. Número 9. A democracia da morte. Para os que não tinham nobreza, havia a corda. A forca era o método mais democrático da Idade Média. Simples, barato, eficiente e profundamente cruel quando feito com o propósito errado. Existiam 2 formas: a queda longa, que quebrava o pescoço, rápida, e o enforcamento por estrangulamento lento, onde o condenado ficava suspenso, os pés a centímetros do chão, lutando contra a corda por minutos, às vezes mais. A maioria das execuções medievais usava a segunda, porque a morte rápida não servia ao propósito. O propósito era o espetáculo. Os corpos eram deixados na forca por dias, semanas, alguns por meses, como avisos vivos que apodreciam ao sol. A mensagem não era a morte, era a permanência da morte à vista de todos. Número 8. A gaiola de ferro. A morte em exibição. Imagina acordar e perceber que não podes mover-te, que as grades de ferro ao teu redor foram soldadas permanentemente ao teu corpo, que não serás executado hoje, nem amanhã, que irás morrer à medida que o teu corpo decidir desistir de sede, de fome, de frio. A gaiola de ferro, o gibet, era utilizada na França e na Alemanha medievais para os crimes considerados demasiado graves para uma morte rápida. O condenado era encerrado numa gaiola do tamanho do seu corpo e içado num poste público, à vista de todos. Alguns morriam em dias, outros sobreviviam semanas. Os registros históricos documentam um caso em que o condenado viveu 3 semanas antes de morrer de exposição. 3 semanas. Suspenso. Exposto. A morrer por centímetros. Número 7. A fogueira. O teatro da Inquisição. A Inquisição não inventou a fogueira, mas aperfeiçoou-a. Queimar alguém vivo era, na teologia medieval, a única forma de purificar uma alma demasiado corrompida para ser salva de outra maneira. O fogo não destruía apenas o corpo, destruía o pecado, ou assim se dizia. Na prática, a fogueira tinha graduações.
Os que confessavam e se arrependiam recebiam o garrote antes de as chamas tocarem a madeira, uma última misericórdia. Os que permaneciam em heresia ardiam vivos. Joana d'Arc ardeu viva em 1431. Tinha 22 anos. Dizem que repetiu o nome de Jesus até o fumo a silenciar. O fumo, aliás, era uma sorte. Os que morriam pelo fumo antes de as chamas os alcançarem sofriam menos. Mas a igreja não gostava dessa sorte. Por isso, a madeira era muitas vezes colocada afastada do condenado, para que as chamas chegassem primeiro ao corpo, e não ao ar que ele respirava. Número 6. A prensa, silêncio e peso. Em 1692, em Salem, um homem chamado Giles Corey foi acusado de bruxaria. Recusou-se a declarar culpado ou inocente. Um ato de resistência legal que privaria o tribunal de condená-lo formalmente. A resposta do tribunal foi a peine forte et dure, a prensa. Corey foi deitado no chão. Uma tábua larga foi colocada sobre o seu peito. Pedras foram empilhadas sobre a tábua, uma a uma, hora a hora, dia a dia. O tribunal perguntava-lhe periodicamente: como te declaras? A resposta de Giles Corey, ao fim de 2 dias, com o peso de centenas de quilos sobre o peito, foi sempre a mesma: mais pedras. Morreu sem se declarar, e ao fazê-lo, protegeu os seus bens e a herança dos filhos. A prensa era medieval na origem, usada pela Inquisição para forçar confissões. Corey foi o último a sofrer este método no mundo ocidental. Uma morte que durou 2 dias, em silêncio. Número 5. Fervura viva, o caldeirão do rei. Há uma lei inglesa de 1531 que poucos conhecem. Por decreto de Henrique VIII, o crime de envenenamento passou a ser punido com fervura viva, para espelhar o método do crime. O condenado era atado, mergulhado numa caldeira de água, óleo, chumbo ou alcatrão. A caldeira era aquecida gradualmente, não de uma vez, gradualmente, para que a morte fosse lenta, para que a multidão percebesse o que o calor faz ao corpo humano, devagar. Os registros históricos descrevem execuções que duraram mais de 1 hora, e o grito do condenado, dizem as crônicas, era diferente de qualquer outro grito humano. Era o grito de quem percebe, por momentos, que ainda está vivo dentro de algo que já não pode ser chamado de corpo. Número 4. A roda. Ossos por partes. A roda era o símbolo do sofrimento medieval por excelência. O condenado era amarrado a uma grande roda de madeira, e então o executor avançava com um martelo de ferro, osso a osso. Começava pelas extremidades, os dedos, os tornozelos, os joelhos. Cada golpe preciso, cada fractura calculada. A intenção não era matar, era deformar, destituir o corpo da sua forma humana enquanto a consciência permanecia. E depois, o culpe de graça, o golpe de misericórdia, dependia do crime. Para os condenados por crimes menores, o golpe final era dado cedo. Para os maiores criminosos, o executor recebia ordens específicas, quantos golpes antes da morte, por vezes dezenas. O condenado ficava sobre a roda, uma forma retorcida que já não reconhecia o próprio corpo, por horas, até que o coração desistia. Número 3. O esquartejamento. 4 cavalos, uma sentença. Voltemos a William Wallace. O esquartejamento não era apenas uma execução, era uma declaração política. Em Inglaterra, era reservado exclusivamente para a alta traição, o crime de virar-se contra o rei, e tinha uma sequência rigorosa, quase litúrgica. Primeiro, o arrastamento. O condenado era preso a cavalos ou a um trenó e arrastado pelas ruas da cidade, para humilhar, para mostrar à multidão. Depois, o enforcamento parcial, não até a morte. Depois, a evisceração, as entranhas removidas e queimadas à vista do condenado, que ainda estava consciente. Depois,
a castração, para que a sua linhagem terminasse ali. Depois, a decapitação. E, finalmente, o esquartejamento. O corpo dividido em 4 partes, enviadas para os 4 cantos do reino como avisos. O rei não queria apenas matar o traidor. O rei queria apagar a sua existência, dispersar os seus restos pelo reino inteiro, impossibilitar a sepultura, negar ao inimigo até a dignidade da morte. Número 2. O enterramento vivo, o silêncio da terra. Na Roma antiga, as virgens vestais que quebravam o voto de castidade eram enterradas vivas. A Idade Média herdou o conceito. Em várias tradições medievais europeias, certas traições ou crimes considerados contra a natureza eram punidos com o enterramento em vida, porque a morte lenta sob a terra era vista como simetria poética. O pecador era devolvido à terra antes do tempo. Imagina o peso da terra sobre o peito, a escuridão absoluta, o ar que vai ficando menos, os sons que desaparecem e a consciência que permanece, clara e terrível, por longos minutos. O enterramento vivo era considerado uma das mortes mais lentas e psicologicamente destruidoras de toda a história da punição humana. Não havia gritos que chegassem ao exterior. Era uma morte em silêncio total. Número 1. O empalamento, o rei dos horrores. E chegamos ao fim da lista. O método que fez um homem tornar-se lenda. Vlad III, príncipe da Valáquia, século XV. Os otomanos chamavam-no Kazikli Bey, o príncipe das estacas. A Europa ocidental viria a chamá-lo Drácula. O empalamento não era uma invenção de Vlad, era praticado em diversas culturas. Mas Vlad elevou-o à política de Estado, uma estratégia de terror sistemático. A estaca era introduzida pelo corpo com cuidado deliberado para não atingir os órgãos vitais imediatamente. Isso não era descuido, era precisão, porque o objetivo não era a morte rápida, era a morte em exposição pública, horas, por vezes dias. Em 1462, o sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, avançou sobre a Valáquia com um exército de 60.000 homens. Encontrou, às portas de Tirgovist, uma floresta de 20.000 cadáveres empalados. Soldados otomanos, prisioneiros, colaboradores, 20.000 corpos em decomposição, suspensos sobre o chão, dispostos em arco durante quilômetros. Mehmed II, que nunca recuara diante de nenhum inimigo, ordenou a retirada. Não porque os seus exércitos fossem fracos, mas porque nenhum homem, por mais corajoso que fosse, conseguia avançar por aquela floresta sem sentir que a morte era uma presença viva entre as árvores. Vlad ganhou aquela batalha sem lutar. Ganhou-a com 20.000 mortos. Cada método desta lista era, à sua maneira, uma linguagem. Uma forma de o poder comunicar o que as palavras não conseguiam. O que eles chamavam de justiça era, muitas vezes, teatro. E o público desta peça éramos nós, os súditos, os camponeses, os que passavam pela praça e viam a roda, a forca, a gaiola. A mensagem era sempre a mesma. Há forças maiores do que você, e se você se opuser a elas, há formas de morrer que ainda não imaginou. 1000 anos depois, a pergunta permanece. Quem escreveu essas leis? E quem as escreveria hoje, se pudesse? Partilha este vídeo com alguém que ainda acredita que a violência do passado não tem nada a dizer ao presente. Subscreve o Crônicas Esquecidas, porque há muito ainda por desenterrar. Lembrar é a única forma de imortalidade que ainda nos resta.